Eu gostaria de pedir para os irmãos que estão de posse das suas Bíblias, abrir no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E desde já eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos tem nos dado para ministrar a sua palavra e também agradecer os irmãos, a equipe Vigília e Oração, por nos confiar esse convite de estarmos aqui cooperando para o crescimento da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Glauber, irmão Beth, irmão Damião, irmã Samira ainda não conheço, mas estou conhecendo agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 12 ao 15, nós vamos fazer a leitura. E dentro dessa leitura, eu trago o tema a respeito da importância do reconhecimento dos que trabalham na obra do Senhor. Esse é o tema que eu trago dentro desta mensagem, a importância do reconhecimento dos que trabalham na obra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Rogo-mo e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém de outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu recebi o convite, e quando nós recebemos o convite para ministrar, automaticamente, nós vamos logo se debruçar nos joelhos para pedir para o Senhor o que o Senhor quer falar conosco e passar para a sua igreja. E eu, muito preocupada, e o Senhor falou comigo a noite toda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Foi uma noite inteira o Senhor falando esse versículo comigo. E meditando dentro desses versículos, eu sei que não vai dar tempo de nós falarmos tudo, mas o que o Senhor permitir, nós iremos falar. Eu fiz uma breve introdução aqui, louvado seja o nome do Senhor. O nome da cidade de Tessalônica foi dada por Cassandro, um dos que servira Alexandre Magno como general, onde foi residir nesta cidade. E em homenagem à sua esposa, que se chamava Tessalonique, colocou o nome da cidade Tessalônica. Então, o nome da cidade de Tessalônica foi em homenagem à esposa de Cassandro. Antes de Cassandro residir em Tessalônica, a cidade se chamava Temer ou Teme, que quer dizer fonte de água quente. Todos nós sabemos que o autor da carta é o apóstolo Paulo, e a igreja em Tessalônica ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, no ano de 51 depois de Cristo. O apóstolo estava com a companhia de Silvano e Timóteo, que era o seu filho amado na fé. O propósito de Paulo escrever a primeira carta a Tessalonicenses foi para proporcionar encorajamento, especialmente para os irmãos novos convertidos,
para que permanecesseis fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições que eles estavam enfrentando na época. Então, Paulo encoraja escrevendo-lhe esta carta para que eles permanecessem fiéis ao Senhor. O apóstolo, ele tinha a preocupação em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso. E nós veremos também a súplica que o apóstolo faz para os líderes e os irmãos em sua carta com base nos versículos em que lemos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 15, que temos por tema a importância do reconhecimento dos que trabalham na obra do Senhor. E dentro desse tema, nós abordaremos os seguintes assuntos: os que trabalham na obra do Senhor, recebendo os conselhos, exortando para o crescimento e, por fim, o que eu planto, eu vou colher. Louvado é o nome santo do Senhor. No versículo 12, a primeira parte, o apóstolo Paulo, ele se inicia da seguinte forma: rogo-vos, irmãos. Nós vemos aqui que Paulo, ele escreve aos irmãos de Tessalônica, ele faz um pedido, mas a gente vê que não era apenas um pedido normal, mas sim uma súplica. Mas por qual motivo ele fez essa súplica para a igreja de Tessalônica? Os que trabalham na obra do Senhor. O motivo da súplica era que os irmãos reconhecessem os líderes que trabalhavam duro entre eles e com eles na obra do Senhor. E por esse motivo, e entre outros motivos, louvado seja o nome do Senhor, e veremos adiante que Paulo, ele roga, ou seja, suplica que os irmãos reconhecem os trabalhos dos líderes. Mas, irmã Adriana, nós temos que reconhecer o trabalho daqueles que trabalham na obra do Senhor? Sim, nós temos que reconhecer, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor, a obra é do Senhor, e quem trabalha também é do Senhor, louvado seja Deus. Pela forma que ele escreve esse versículo, dá-se a entender que os irmãos não estavam reconhecendo o trabalho da liderança. E isso acontece também nos nossos dias de hoje. Quantos irmãos nós vemos que se dedicam, se disponibilizam em trabalhar na obra do Senhor, mas tem pessoas e irmãos que não sabem reconhecer o trabalho da liderança. E isso é triste no nosso meio, porque a obra ela não tem um crescimento quando a gente não apoia os líderes. Claro que eu não estou falando aqui de líderes que não fazem a vontade do Senhor, que são líderes, que são lobos disfarçados de ovelhas. Não é esse o foco e nem o propósito, mas sim daqueles que se dedicaram toda a sua vida, que se renderam para fazer a vontade do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E como os irmãos de Tessalônica não reconheciam esses líderes, no nosso meio também há pessoas que não reconhecem os seus líderes. Ou seja, Paulo aqui estava tratando de líder específico, dos presbíteros, mas eu quero abranger para todos os tipos de liderança que exercem suas funções na igreja, seja ela que trabalha com crianças ou que trabalham dando aula na escola dominical, seja ele o pastor ou o irmão obreiro que está na porta cuidando da igreja. Muita gente não sabe reconhecer o trabalho desses irmãos.
E sabe, irmã Beth, tem pessoas ainda que dizem assim: se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu que tivesse no lugar de fulano ou beltrano, eu faria melhor do que ele. Será que faria mesmo? Será que iria se dedicar do jeito que o irmão e que a irmã se dedica em fazer a obra do Senhor com excelência? Então, Paulo ele vem tratar desses assuntos com os irmãos da igreja de Tessalônica. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós vemos isso acontecer no nosso meio. Mas nós temos, irmão Damião, irmã Beth e as demais irmãs, a ferramenta nas nossas mãos para que não permitimos que isso aconteça. Temos que olhar para nós e sabermos e perguntarmos e questionarmos: será que eu não sou uma dessas que não sei reconhecer o trabalho de alguns irmãos que têm se dedicado e exercido em fazer a obra do Senhor com excelência? Louvado é o nome do Senhor. Então, nós temos que saber enxergar. Paulo, ele estava falando para os irmãos que eles tinham que reconhecer o trabalho dos irmãos. Mas eu quero deixar bem claro que quando Paulo ele está falando para que os irmãos reconheçam o trabalho dos líderes, Paulo não está dizendo para que eles reconheçam o título de carteirinha ou o título de cargo que eles exercem. Não, Paulo está dizendo por conta da obra do Senhor que eles estavam exercendo. Louvado é o nome de Jesus. E Paulo ele vem tratando com os irmãos de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão louvado seja Deus. Eu fico imaginando se Paulo tivesse no nosso meio falando conosco como manso, um homem manso, eu imagino uma voz branda falando conosco, nos ensinando a servir. Líderes que são capacitados para servir. Paulo, em companhia dos outros irmãos, porque a gente vê quando Paulo ele diz rogo-vos, né? Rogamo-vos, está dizendo que tinha mais gente com ele. E quem estava com ele era Silvano, chamado que era Silas, e Timóteo. Louvado é o nome do Senhor. Eles escrevem para que os irmãos tenham um entendimento de reconhecimento. E a palavra no grego aqui é proitemenos, significa que preside. E preside que significa governa, dirigir ou liderar, e assim por diante. Então, vejamos bem que na parte B do versículo 12, Paulo ele está falando dos líderes que lideravam esses irmãos. Louvado é o nome de Jesus. E o apóstolo estava dizendo, vou conjecturar, reconheçam o trabalho daqueles que lideram vocês. Era o que Paulo estava querendo dizer para os irmãos. Reconheçam o trabalho daqueles que lideram vocês, que trabalham duro na obra do Senhor. E Paulo ainda ele diz aqui, que trabalham, né, que presidem sobre vós no Senhor. Paulo enfatiza que não era no homem que eles estavam trabalhando, mas era no Senhor. Por que Paulo diz no Senhor? Paulo enfatiza aqui para os irmãos entenderem que era no Senhor. Porque aqueles líderes tinham o total conhecimento do Senhor. Eles conheceram o Senhor através da pregação de Paulo. E através da pregação,
Eles se doaram, se entregaram a Jesus, se doaram ao Senhor e agora estavam capacitados para exercer a função de liderança. Por quê? Porque primeiro eles sentaram para aprender. Podemos dizer que não foi só o conhecimento, também foi uma entrega total para o Senhor e para a obra do Senhor. Esses líderes estão na direção de um trabalho, porque primeiramente foram ensinados, discipulados, para exercer uma função de capacitação de liderança. Ou seja, eles passaram pelo processo do ensinamento, onde os mesmos sentaram para aprender e agora estavam capacitados, tanto espiritualmente como fisicamente, para exercer o exercício de liderança. Eles não foram liderar de qualquer jeito. Até mesmo porque, vendo as cartas do apóstolo Paulo, todas elas, ele nunca aceitaria um líder liderar que não tinha sentado para aprender e que fosse liderar de qualquer maneira, irmã Beth. Nós vemos pelas cartas que Paulo escreve, tanto aos Tessalonicenses como aos irmãos de Coríntios, os irmãos que estão na Galácia, os irmãos de Éfesos, Paulo jamais iria permitir que uma pessoa que não tivesse um conhecimento e um ensinamento se levantasse como líder para dirigir a igreja do Senhor. Porque Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo tem aquele encontro com o Senhor, que Paulo é tratado pelo Senhor durante 3 dias, Paulo compreende o que é e como deve fazer a obra do Senhor, que não é de qualquer maneira como muitos querem fazer por aí. Louvado seja Deus. Trazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje, e falando de ensino, são poucos irmãos que querem sentar para aprender. São poucos hoje, nos nossos dias, que querem sentar para aprender. Mas tem muitos, irmã Beth, que querem liderar sem sentar para aprender. Querem liderar sem ao menos pegar para sentar, pegar a Bíblia para conhecer, mas querem liderar. E há alguns ainda compram até títulos, como a gente vê por aí. Tem muitos irmãos que não tiveram uma formação acadêmica, que compram as suas carteirinhas e dizem que tem um cargo já estudado porque comprou carteirinha e querem se aparecer, percorrendo por um caminho onde Deus não está. Porque até então, amados irmãos e queridas irmãs, não é de qualquer jeito que lidera a obra do Senhor. Mesmo tendo o dom, é necessário sentar para aprender. Porque se eu não souber usar o meu dom, de nada vai adiantar. E as Escrituras Sagradas, ela nos dá grandes exemplos de homens que sentaram primeiramente para aprender. E a gente vê, trazendo um exemplo, que os discípulos, para se tornarem líderes, precisaram primeiramente serem ensinados, ou seja, serem discipulados. E isso é um processo que leva tempo. Pedro, João, eles exerceram uma função com excelência porque primeiro foram discipulados.
Eles foram discipulados pelo Senhor Jesus. E não é diferente de nós. Nós temos que ser discipulados também. Conjecturando, ainda é até perigoso nós ouvirmos irmãos dizer: a letra mata. Quando se fala em ensino, tem muitos que falam: não, é bobeira, nós não podemos ir atrás disso não, porque a letra mata. Mas sabe o que mata mesmo? É a falta do conhecimento que mata, é a falta do entendimento, é a falta de interesse de buscarmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Se nós nos preocupássemos em usar mais o nosso tempo, passando horas e horas debruçados, lendo a palavra, a igreja de hoje não estaria como está. A gente não ia ver tantos problemas que a gente está vendo hoje em dia nas redes sociais. Por quê? Porque a igreja não quer mais sentar para aprender. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a letra mata, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele não estava falando sobre o estudar a palavra do Senhor, e sim a respeito da lei imposta pelos homens, a qual nem mesmo eles conseguiam carregar o fardo que era tão pesado que era imposto sobre eles. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a respeito da letra mata, e não de estudar a palavra. Porque, irmã Beth, quando nós, irmã Miriam, estudamos a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos alimenta, ela nos dá esperança, ela nos fortalece, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos faz continuarmos caminhando, esperando o grande dia desejado pela igreja ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, devemos sim estudar, nos dedicar no estudo da palavra do nosso Deus. Assim, todos nós seremos capacitados para realizar com excelência a obra do Senhor, quando sentamos para aprender. Louvado é o nome de Jesus. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso. E quando nós pegamos a sua palavra para ler, o tempo passa, a hora passa, e nós nem vemos a hora passar. Quando formos dar de conta, irmã Beth, meu Deus, já passou tudo isso, nem fome nos dá, porque ela é o verdadeiro alimento que alimenta a nossa alma, e aí faz com que a nossa carne seja saciada. Louvado é o nome de Jesus. Outro tópico a qual o apóstolo Paulo ele trata aqui, ainda dentro do versículo 12, é a questão sabendo aconselhar. Paulo fala para os irmãos que os líderes também podem os admoestarem, ou seja, repreendê-los no que for preciso e necessário. Louvado seja Deus. Conjecturando, eu imagino que Paulo estava dizendo para os irmãos: vocês devem receber a repreensão dos líderes. Porque ele diz aqui no finalzinho do versículo: que vos admoestam, ou seja, que eles podem te repreender. Os líderes, eles têm capacidade e são, louvado seja Deus, instituídos por Deus para repreender aquela ovelha rebelde. Porque as ovelhas, elas não podem fazer tudo o que elas querem. Já pensou
Nem na nossa casa nós fazemos tudo o que nós queremos. Imagine na casa e na obra do Senhor. Mediante o que observamos, o que estamos observando no final desse versículo, podemos compreender que os líderes têm autoridade diante de Deus e, conforme escrito nas Sagradas Escrituras, de repreender as ovelhas que são rebeldes. Claro, irmãos, que é visando para que essas abandonem o pecado e se aproximem mais do Senhor. Só que nos nossos dias atuais, o problema, irmãos, não é a repreensão. O problema está em receber a repreensão. Porque as ovelhas hoje que são rebeldes, elas não querem ser repreendidas. O primeiro ato de uma ovelha rebelde que está praticando o pecado, fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor, que o pastor ou o líder vai repreendê-la, é dizer, eu não vou mais para a igreja. Nós temos que, a igreja em si, no modo geral, tem que ter esse entendimento que é necessário termos a repreensão para o crescimento da nossa vida espiritual para com o nosso Senhor. Se não haver repreensão, vira baderna. Os membros fazem o que quer, agem da forma que quer e faz o que quer. Tem que haver a repreensão, principalmente das ovelhas que são rebeldes. Então, Paulo ele vem exortando esses irmãos a reconhecer os presbíteros que trabalham na obra do Senhor e os mesmos receberem também a repreensão que poderiam ser feitas pelos líderes. Louvado é o nome de Jesus. Já para o versículo 13, no versículo 13, é o oposto, louvado seja Deus. No versículo 13, nós vamos ver que, recebendo os conselhos, o apóstolo Paulo ele ainda continua exortando os irmãos e dando-lhes conselhos para que eles respeitem os líderes que os lideram. Tendo grande estima, ele começa dizendo. Paulo pede para os irmãos que deem o devido valor para os líderes e que tenham afeição pelos mesmos. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está argumentando título. Em nenhum momento ele está dizendo assim, vocês reconheçam os presbíteros porque eles têm título de presbíteros, eles foram consagrados a presbítero, não. De maneira nenhuma, ele não está visando título. Que os líderes eles tinham esse título de presbítero, mas Paulo não está visando isso. Mas sim no serviço que eles serviam à igreja, louvado seja o nome do Senhor. E dentre tudo, Paulo ressalta 3 desses trabalhos realizados pelos obreiros, os presbíteros. O primeiro é aqueles que se esforçam. O segundo, aqueles que lideram. O terceiro, aqueles que vos ensinam. Então, Paulo está tratando da obra do Senhor em si. E aí ele fala, tende grande estima, que quer dizer, tende afeição pelos líderes. E aí ele continua, tendo grande amor. Paulo também enfatiza para que os irmãos, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor, a respeito do amor que eles teriam que ter pelos líderes e uns pelos outros. E quando se fala de amor, o amor é fundamental entre nós, irmãos, tanto das igrejas do passado, que nós vemos que está registrado nas Escrituras Sagradas, como para as igrejas nos dias atuais.
o amor entre nós é fundamental. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E Paulo vai continuando trazendo uma lista a respeito do amor. E no final ele diz: de nada se aproveitaria se não tiver o amor. Jesus, certa feita, disse que toda a lei e os profetas depende de 2 mandamentos, sendo que o primeiro mandamento é a respeito de amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. E o segundo é semelhante o amarmos a Deus, amarmos o próximo como a nós mesmos. Isso Jesus estava dizendo ali para aquela multidão, juntamente para os discípulos, e até um doutor da lei, em um dos livros dos evangelhos, indaga o Senhor Jesus a respeito dessa questão, e Jesus ele vem falando a respeito do amor, que nós devemos amar uns aos outros. Aí, irmã Beth, eu estava meditando nessa palavra, e aí eu comecei a pensar e a meditar que o Senhor fala assim, que nós devemos amar o nosso próximo, semelhantemente, né? Nós devemos amar o nosso próximo semelhante ao amor de nosso Deus. E aí ele vai dizer como a nós mesmos. Agora, por que Jesus ele não disse que nós devemos amar a Deus como a nós mesmos, mas disse para nós amarmos aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos? Porque o Senhor sabe que o nosso amor é um amor limitado. Eu amo quem eu quero. Eu escolho quem eu devo amar. E não é assim, eu não posso escolher quem eu devo amar. Eu tenho que amar a todos. Igualmente eu amo a mim. Mas será que eu vou, irmã Beth, dar amor para alguém se eu nem amo a mim mesmo? Às vezes, irmãos, nós não amamos nem a nós mesmos, porque nós nos martirizamos de uma forma tão terrível. E aí nós não conseguimos amar o nosso próximo. Por isso que Paulo incentiva os irmãos a amar os líderes. Paulo também tinha o conhecimento em si próprio, porque foi alcançado por esse amor. Por isso que ele incentiva os irmãos a amar, porque ele foi alcançado por esse grande amor que nós também fomos alcançados, louvado seja Deus. E nós temos que amar a todos de igualmente, com a mesma medida. Isso cabe a nós. Temos que amar os nossos líderes e amar uns aos outros também. E o Senhor me traz à memória que, às vezes, nós dizemos que amamos a Deus, irmão Damião, mas não gostamos de certos irmãos, não amamos certos irmãos. E aí a Bíblia vai dizer, como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, e não amo o meu irmão que eu vejo, que eu toco, que eu choro com ele, que eu me alegro com ele? Como é que eu posso dizer que amo a Deus desta forma? De maneira nenhuma há um amor verdadeiro. E ainda, Paulo continua no versículo 13, e tendo reconhecimento da sua obra, Paulo vai continuar dizendo, por causa da sua obra,
tem de reconhecimento. O apóstolo reforça os irmãos que reconheçam as obras que os líderes têm feito para o Senhor e em prol da vida deles. Porque todas as vezes que façamos algo para favorecer o próximo, não estamos fazendo para nós mesmos, mas sim para o Senhor e em prol do crescimento do reino do Senhor. Por isso que Paulo enfatiza também a respeito do reconhecimento, porque quando nós fazemos, nós não estamos fazendo para nós mesmos, nem para nos aparecer. Nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o reino dele cresça, para que o reino se expanda. E era isso que Paulo queria que os irmãos compreendessem. Era esse reconhecimento em prol daqueles que trabalhavam na obra do Senhor. E não era a respeito, como eu já falei, de títulos, mas era para que houvesse uma união entre eles. Trazendo uma aplicação para os nossos dias, esse é um exemplo para a igreja de hoje. Todos têm que reconhecer aqueles que trabalham para o Senhor. Tem que haver esse reconhecimento entre nós. E a igreja, ela tem que ser, louvado seja Deus, a igreja ela tem que ter essa percepção. Ou seja, nós em si temos que ter esse entendimento. E é isso que faz com que a obra do Senhor não sofra, mas se desenvolva cada vez mais. Não é porque algum de nós não trabalha na obra do Senhor que nós temos que ser pedra de tropeço na vida daqueles que trabalham na obra do Senhor. De maneira nenhuma. Nós não teremos que ser pedra de tropeço porque não exercemos funções na obra do Senhor. Nós temos que ser, louvado seja Deus, uma fonte a qual vai transbordando água para aqueles que trabalham para o Senhor, os incentivando. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo, louvado seja Deus, não te desanime, porque a recompensa para a tua vida, louvado seja Deus. Nós que não fazemos a obra, nós podemos orar para que o Senhor capacite mais, dê força, dê graça, dê ânimo para aqueles que estão na frente de trabalhos, para o crescimento da obra, louvado seja Deus. E quando damos o devido reconhecimento, a obra do Senhor vai crescendo, crescendo cada vez mais, gerando uma comunhão múltipla entre os irmãos, trazendo paz. É isso que Paulo fala ao terminar esse versículo. Tende paz entre vós. Quando há união, a paz ela predomina no ambiente. Fica um clima, uma coisa tão gostosa que nós sentimos a presença do Senhor. Mas quando um ambiente tem desunião, não tem aquele peso, é um peso terrível. Mas quando todos entendem o seu lugar, o seu papel e a sua função, e somos unidos, a paz, ela predomina, louvado seja Deus. Eu vou ir para os finais, porque não vai dar mais tempo da gente falar tudo que eu tinha preparado para falar. No versículo 14, eu vou só pincelar. Inverte. O versículo 14, ele traz uma inversão. Nós observamos que Paulo, entre o versículo 12 e 13, ele está falando com os irmãos. Já no versículo 14, ele vai tratar com a liderança. Ele vai falar com a liderança para que a liderança liderem os irmãos. Louvado seja Deus. E vai tratar de um assunto
de suma relevância e importância para os nossos dias de hoje, porque ele vai tratar de um assunto a respeito dos irmãos que são desordeiros, daqueles que têm pouco ânimo, dos que são fracos na fé. Ele vai tratar desta questão e vai dizer para os líderes: tenham paciência com esses irmãos. Ao mesmo tempo que ele manda exortar, disciplinar, ele manda ter paciência com esses irmãos. E o que hoje nós não vemos isso é ter paciência por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão sem ânimo, por aqueles que cometem pecados e atrocidades. A primeira coisa é abandonar. E não é isso que Paulo fala, que os líderes ele não pode abandonar esses irmãos, porque eles também foram comprados com preço de sangue, a alma deles é preciosa, eles têm um valor, então os líderes têm que saber cuidar das ovelhas do Senhor, porque tem ovelhas, irmãos, que dão trabalho mesmo, tem ovelhas rebeldes mesmo. Mas Paulo fala para eles terem paciência com essas ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o versículo 15, ele vai tratar, dando um fechamento daquilo que Paulo já falou, exortou, tanto com os líderes quanto os irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos ver que Paulo ele fala para os irmãos não pagar o mal com o mal. Porque aqui nós estamos vendo que havia um certo desentendimento entre os líderes e os membros. Mas Paulo está dizendo, nem os líderes e nem os membros tratam uns como os outros da mesma forma que vocês estavam agindo. Tratem diferente, louvado seja Deus. Porque até mesmo o que eu planto é o que eu vou colher. Se eu planto uma semente boa, ela vai me produzir um fruto bom. Mas se eu planto uma semente ruim, ela vai me produzir um fruto ruim. Louvado seja Deus. Paulo continua exortando tanto os líderes quanto os irmãos a não dar para o outro o mal por mal. E eu gostaria só de citar isso daqui para estar encerrando, porque em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todo ser humano estava condenado pelo pecado. Não havia um justo sequer. Todos estavam condenados. Mas em João, capítulo 3, versículo 16, nos revela um grande amor, louvado seja Deus, um grande amor, o amor de Deus por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa a maior demonstração de amor para com a vida de todo ser humano. E esse amor foi manifesto na cruz por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque aqueles que amam como Cristo amou, nunca vai retribuir o mal que recebem com a mesma moeda, mas vai oferecer perdão, amor para aquele que retribui com mal, para aquele que lhe fazem mal. E também, em nenhum momento, nenhum cristão deve se vingar daqueles que lhes fazem mal. Fazer isso é ir contra os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus nos ensina em sua palavra
a amarmos uns aos outros e não nos vingarmos uns dos outros. Até mesmo porque o amor é o amor uns aos outros é um novo mandamento que Jesus nos deu. Está escrito em João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, amais uns aos outros. Louvado seja Deus. Então, de maneira nenhuma, nós devemos pagar o mal com a mesma moeda. E era isso que Paulo estava incentivando os irmãos de Tessalônica. E se plantarmos o mal, também o mal colheremos. Por isso que temos que fazer sempre o bem. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando grandemente essa família, aos irmãos que aqui estão. Louvado seja Deus. E eu já agradeço a minha oportunidade